Se você não chorar lendo esse livro ou assistindo a adaptação, seu coração é de pedra. Porque não tem como não derramar lágrimas com O Meu Pé de Laranja Lima, um clássico da literatura brasileira, do José Mauro de Vasconcelos. Para você entender ainda melhor a história, eu vou contar um pouquinho da história do autor primeiro, porque esse livro é um livro autobiográfico. E aí, se eu já tinha chorado lendo a história, depois quando eu soube que ainda era um retrato do próprio autor, mais lágrimas ainda. Por quê? O José Mauro de Vasconcelos, ele era filho de imigrantes portugueses e ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, lá no ano de 1920. Ele teve uma infância muito sofrida e, devido à extrema pobreza, os pais dele mandaram ele para ser criado por uns tios lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Então, ele teve que passar por esse período de rejeição, digamos assim, sabe? De ser tirado da família, de ser mandado para outro lugar, se sentir não pertencente, e isso é uma coisa que afeta muito a gente ainda adulto, imagina uma criança. Aos 15 anos, ele voltou para o Rio de Janeiro, e aí ele já não tinha mais essa proteção dos tios. Então ele teve que trabalhar, teve que se virar, teve que fazer o que dava. Ele trabalhou em uma fazenda como carregador de banana, trabalhou também como instrutor de boxe, também como operário. Então a gente vê que a vida dele não foi nem um pouco fácil, de longe, sabe? Ele passou por tudo de ruim que tem que passar e a gente sabe que a pobreza, ela maltrata. Mais tarde, o José Mauro de Vasconcelos foi para São Paulo, foi tentar fazer faculdade. Ele passou e ingressou no curso de medicina. Só que ele acabou não gostando, não se adaptou. Ele chegou a ganhar uma bolsa para poder estudar na Espanha, então o cara era bastante inteligente. Só que ele realmente não se adaptou à vida acadêmica. Ele tentou esse caminho tradicional, que é o caminho dito para o sucesso, porque ele queria sair daquilo. Só que ele realmente não se adaptou à vida acadêmica, que era o caminho mais tradicional, que era a opção mais viável de ascender financeiramente. E aí ele se juntou a uma expedição pelo Rio Araguaia, pelos rios Araguaia, junto aos irmãos Vilas Boas. E lá ele conheceu povos ribeirinhos, comunidades indígenas e começou a escrever sobre isso, que daí surge o primeiro livro que ele publicou, que é o livro Banana Brava. O maior sucesso dele foi realmente O Meu Pé de Laranja Lima, que inclusive é um livro que é uma trilogia. São 3 livros nessa obra. O Meu Pé de Laranja Lima é o primeiro. Os outros eu até coloquei aqui para mim ler, deixa eu pegar o nome para vocês. O livro 2 é Vamos Aquecer o Sol e o livro 3 é Doidão. Eu vou deixar as capas dele aqui para vocês poderem ver. Todos esses 3 livros, a trilogia, eu li pelo Kindle Limited. Então, se você tem assinatura, você consegue ler de graça, né? No caso, só pagando a assinatura. E aí, vale super a pena, é um clássico da literatura brasileira. E o livro, ele tem uma linguagem muito simples, é muito fácil de ler, é muito fluido, mas não perde a qualidade. Ele é simples e excelente. Voltando a José Mário de Vasconcelos, ele publicou muitas obras, teve muito sucesso, foi muito prestigiado. E ele também, além de um grandíssimo escritor, ele foi roteirista e ator. Era um multi-artista. Talvez por isso ele não se adaptou à vida acadêmica, né? Porque imagina só, hoje a vida acadêmica, a carreira acadêmica, a gente fala aqui de pesquisa, de mestrado, doutorado, ou umas carreiras mais fechadas, mais sérias, como a medicina, por exemplo, ela já tem um certo preconceito e fecha um pouco a arte. Então imagina esse personagem, essa pessoa, dentro desse contexto. Por isso ele talvez não se adaptou e fez muito mais sentido ele investigar e se formar no Brasil profundo, digamos assim. Inclusive a gente vê que as obras do José Mauro de Vasconcelos, elas sempre vão retratar essas pessoas mais marginalizadas, essas histórias que não são contadas constantemente. Inclusive, é isso que a gente vê em O Meu Pé de Laranja Lima. É importante a gente entender que o livro ele foi publicado em 1968. E nesse momento, o Brasil estava passando pela ditadura militar. A ditadura militar foi um período de grande repressão e censura aqui no Brasil. Então, tinha livro que era queimado, que não podia ler, tinha música que não podia ouvir, tinha várias publicações de jornais que eram censuradas, sabe? Tudo de informação, de cultura, de entretenimento que chegaria ao povo era antes avaliado pelos militares que estavam no poder, e aí decidir se podia passar aquilo adiante ou não. Então tudo era censurado, muita coisa era censurada. O livro Meu Pé de Laranja Lima, ele passou tranquilamente, sem nenhuma censura, porque ele fala muito desse universo infantil.
Então ele já não ligava muito para criança. Inclusive, gente, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu em 1990, tipo, ontem. Ele nasceu tem o quê? 36 anos. Até então, não existia um estatuto que protegesse as crianças e os adolescentes, que assegurassem os seus direitos. Então imagina só, se hoje, falando aqui em 2026, já é tão comum a gente ver crianças sofrendo violências de diversas formas em casa, principalmente, né, em casa, nos seus lares, imagina, né, numa época tão remota, onde a criança nem era vista como um ser humano que precisava ser protegido e acolhido. E é isso que a gente vê como uma grande denúncia nesse livro. Podemos também ver uma perspectiva de que esse livro talvez seja um pequeno retrato da ditadura militar. A gente não sabe ao certo e tem assim uma especulação de que talvez ele tenha ambientado esse livro pelo olhar de uma criança para poder ser, inclusive, autorizado, não ser censurado. E a gente consegue até trazer um viés, trazer um paralelo dessa criança reprimida sendo sempre censurada, de um povo sendo censurado na ditadura militar. Mas esse não é o foco do livro. Vamos agora entender tudo o que aconteceu nessa história? O Zezé é um meninozinho de 5, quase 6 anos, muito esperto, muito inteligente, muito curioso, que vive em Bangu. Ele tem uma família muito grande também, então ele tem ali o irmãozinho mais novinho dele, bebê, que é o Luiz, que ele chama de Rei Luiz. Tem o irmão dele, Totoca, a Glória, a Jandira. Esqueci se tem mais, gente. É porque são muitos irmãos. Ele tem uma família bem grande e o pai dele acabou de ficar desempregado. A mãe dele teve que começar a trabalhar na fábrica para poder suprir as despesas. A vida dele era normal, assim, sabe? Eles eram meio que uma classe média. Só que quando o pai dele perde o emprego, a grande fonte de renda da casa acaba. E aí, imagina, este homem provedor, estamos falando, essa história é ambientada em 1928, tá? Então imagina, se hoje já é um machismo tão grande, se os homens já são tão fragilizados, imagina em 1928, um homem com uma família tão grande perder o emprego e não ter mais como prover. Ele se sentia completamente impotente, então ele foi afogar isso no álcool e na violência. A gente vai ver muitas vezes o pai do Zezé sendo violento com ele como uma forma de lidar com tudo isso que ele tá vivendo, de procurar emprego constantemente não conseguir, porque ele já é mais velho, então todo mundo que quer contratar não quer mais uma mão de obra de idade, que é uma mão de obra bem mais jovem, inclusive. Nessa época as crianças ainda poderiam trabalhar em fábricas, então por que contratar uma mão de obra cansada se poderia contratar uma mão de obra nova? E o Brasil também estava vivendo uma grande crise econômica, gente, no ano em que se ambienta o livro. E aí o desemprego realmente era muito forte. Então eles se mudam de casa, eles vão para uma outra casa para poder conseguir bancar aquilo ali. E lá, cada um dos irmãos vai correndo e escolhe uma árvore para eles do quintal. Então um fica com a mangueira, o outro fica com o pé de carambola e sobra pro Zezé apenas uma árvorezinha piquititinha lá no fundo, que é um pezinho de laranja-lima, que é só um galinho mirradinho. Ele fica lá meio xoxo, meio triste, que ele só tem aquilo. E aí a irmã dele fala assim: ai, olha pelo lado bom, esse pé de laranja ele vai crescer junto com você. Ele tá ali meio triste e ele começa a ouvir o pé de laranja falar com ele. Então a gente percebe que ele e esse pé de laranja, Lima, que ele vai chamar de Minguinho, vão virar grandes amigos e é onde ele sempre vai se refugiar. O Zezé ele é uma criança muito arteira, porque ele é muito criativo, muito esperto, muito inteligente e ele não tem onde extravasar isso. A gente tá falando de uma época muito repressora, inclusive hoje ainda é, né, com as crianças. Sempre que uma criança é criativa, ela tem ideias, ela não pode expressar isso. E ele era muito arteiro, então ele expressava isso de uma forma bem criativa. Ele pregava peças, fazia pegadinhas com as pessoas, e ele acabava apanhando muito por isso e se refugiava no pé de laranja-lima. Lá ele encontrava conforto, acolhimento, dava asas à sua imaginação. Ele gostava muito de brincar de cowboy, de faroeste, porque nessa época estava começando a surgir o cinema mudo, toda a cultura americana estava migrando para cá, para o cinema. Adorava, né, claro, as aventuras ali, os cowboys e faroeste e tudo mais, e era uma coisa que ele replicava. E enfim, o triste do livro é porque a gente vê uma criança muito pobre, que não e é uma criança. E ele tem uma maturidade emocional muito grande, então ele tá sempre tentando proteger o irmãozinho disso, tá sempre sendo punido por todos pelas coisas que acontecem.
Uma cena que me doeu muito em mim foi um Natal que a família dele não tem praticamente nada pra comer, só tem rabanada e não tem presentes. E aí eles tentam ir a uma cidade que vai ter o Papai Noel entregando vários presentes, só que não tem como ninguém levar eles lá. Eles não conseguem chegar a tempo, não conseguem ganhar nenhum presente, e ele fica muito triste, e ele se sente que ele não merece nada, que pra ele não nasce o menino Jesus, nasce sempre o diabo, porque inclusive eles sempre chamam ele de diabo, de peste, porque ele é muito arteiro. E ele vai se convencendo sempre disso, de que ele não é merecedor de ter boas coisas na vida dele. E isso vai doendo de uma forma, porque é ele que tá contando essa história, é essa criança de 5 anos que tá contando essa história. E ver isso, nossa. E aí depois ele vai conseguir ir pra escola porque ele aprende a ler sozinho. Ele é muito curioso, então ele sempre vê uma palavra nova, ele quer aprender e entender aquilo. E na escola ele é o melhor aluno, ele é muito doce, ele é muito gentil, porque lá ele é acolhido e amado inclusive pela professora, que tem gestos de muito afeto, me faz chorar bastante também. Posteriormente, o Zezé vai fazer amizade com o Manuel Valadares, que é um português, o Portuga, um senhor de idade, que ele tem uma filha já adulta que não mora com ele, então ele é muito solitário, mas também é bem de vida. Acontece um conflito entre os dois, mas depois o seu Manuel, ele tá passando na rua e vê o Zezé com o pé machucado, indo pra escola. Ele acolhe ele ali e vai começando a acontecer esse contato. E aí ele vira uma figura paterna pro Zezé. Ele sempre acolhe tudo que acontece com o Zezé, mas o Zezé promete pra eles manter aquela amizade em segredo, pede pra ele prometer, e eles mantêm, e realmente é uma relação paterna, muito bonita de se ver, e sempre que o Zezé relata algum acontecimento, ele relata como se fosse algo normal, triste, mas ainda normal. E o Manuel, o Portuga, ele sempre se comove muito com isso e acolhe muito o Zezé. Mas, infelizmente, como essa história só poderia ter muita coisa triste, o final não é tão feliz assim. E a gente vê a perca que o Zezé tem do Manuel. Vai acontecer um acidente ali que o Manuel vai ser atropelado pelo Mangatiriba, que é um trem ferroviário que passava por lá. E ele vai sentir um luto muito profundo, que ele vai chegar a adoecer. Naquela época não era diagnosticado, mas provavelmente ele entra numa depressão muito profunda. E logo depois disso, o pé de laranja lima dele vai ser arrancado ali, porque vai fazer obras, da prefeitura vai fazer e vai alargar as ruas. E aí ele vê que esse pé de laranja lima deu a primeira flor, vai começar a dar frutos e vai deixar de ser criança como ele. E aquilo simboliza também o momento em que ele para de dar asas à imaginação e entra na realidade, sabe? E aí o livro acaba assim, eu não sei como é que são os outros dois, mas é muito triste. E ao mesmo tempo é uma história que é muito importante de ser lida. Você vai chorar, com certeza, vai se comover, mas eu acredito que vale muito a pena ler esse livro. A gente se comove e a gente consegue perceber essa criança negligenciada, violentada de muitas formas. O Zezé apanha em muitos momentos do livro. Tem uma cena em que ele apanha, que ele é espancado pelo pai e por uma irmã, que precisa que outra venha e acolha ele, e ele quase morre. Então, assim, é muito pesado. A gente vê que a família dele não é o tempo todo violenta. Tem momentos de afeto. E aí o que mais pegou pra mim foi ver tantos momentos de irritação que as pessoas têm e acabam espancando ele serem uma coisa comum. É uma coisa que a gente vê, às vezes é uma coisa que me choca muito, inclusive se eu tô andando aqui na rua e aí uma criança tá distraída na loja, tá vendo uma vitrine, e aí um adulto que tá com ela fica puxando ou sendo cruel, a criança fala alguma coisa e responde com grosseria. Eu vejo que tem muita facilidade dos adultos em serem cruéis com as crianças. E isso é uma coisa muito cultural, é uma coisa que a gente vê aqui, principalmente aqui no Brasil. Pouquíssimo tempo as crianças começaram a ter um estatuto para protegê-las, para serem ouvidas, para terem direitos. E aí eu acho que ler este livro me levou muito para pensar sobre isso. A crueldade que se tem com crianças é muito fácil ser violento com uma criança, e isso é uma coisa que preocupa muito. E também nesse livro a gente consegue perceber um grande retrato da pobreza, um grande retrato do Brasil profundo. Vale muito a pena ler. Você vai se comover, mas você também vai ter acesso a uma outra história, uma outra trajetória. Talvez você até se identifique, eu espero que não, mas talvez você até se identifique e se sinta acolhido
com essa história, com essa trajetória. Se você já leu esse livro, me conta como foi sua experiência. Se você não chorou com esse livro, me conta qual que é o segredo para ser tão coração de pedra. Foi um prazer te ter aqui. Beijo e já deixa a próxima indicação de leitura aqui para mim.